Fala meus amigos, tudo na paz? Eu estou aqui para mais uma aula de geografia e hoje nós vamos falar sobre as regiões polares. Nós vamos entender a importância do Ártico, do Polo Norte e da Antártica no Polo Sul. Ok, então vamos lá. Observando a imagem, a gente consegue perceber aonde fica o Ártico e aonde fica a Antártica. Essa imagem representa as zonas climáticas da Terra. A gente aqui podemos perceber a zona intertropical, a zona temperada do norte, a temperada do sul e também as zonas polares, tanto a zona ártica quanto a zona antártica. Então, a região polar ártica ao norte localiza-se entre o Círculo Polar Ártico e o Polo Norte, ou seja, entre as latitudes 66 graus 33 minutos 33 segundos e 90 graus ao norte. Da mesma forma, a Antártica se localiza entre a região, o Círculo Polar Ártico, e o extremo do Polo Sul. Então a Antártica se localiza no Polo Sul, no extremo sul. Bom, aqui nessa imagem a gente consegue observar as duas regiões no globo, tanto o Ártico quanto a Antártica. Então nessa região aqui, nessa imagem, você consegue ver o Círculo Polar Ártico numa imagem mais azimutal. Ok? E aqui, pessoal, a aurora boreal ou aurora astral, que só é possível ver a partir dessa região. Bem como o sol da meia-noite, um fenômeno que é muito conhecido nessas regiões, tanto boreal quanto astral. Nessa imagem, o fenômeno do sol da meia-noite em uma cidade da Noruega. Bem, o Ártico, pessoal, ocupa uma área de aproximadamente 21 milhões de quilômetros quadrados, sendo que 65% são agrupadas pelas águas do Oceano Glacial Ártico. O restante por uma grande quantidade de ilhas, com destaque para a Groenlândia. Também fazem parte do Ártico o Alasca, que é o 50º estado dos Estados Unidos, o extremo norte do Canadá, boa parte da Noruega e da Finlândia, aliás, a região da Escandinávia como um todo, mas principalmente a Noruega e a Finlândia, a Rússia, principalmente aquela região da planície da Sibéria, e o norte da Islândia, é uma ilha que fica bem próximo ali da Groenlândia. A fauna do Ártico ela é bastante diversificada, ela é bastante exuberante, com a presença muito grande de focas, leões marinhos, lobos marinhos, ursos polares, raposa do Ártico, entre vários outros animais. O bioma que melhor caracteriza a região é a tundra ártica, que é composta por líquens, musgos, algumas espécies de capim, herbáceas, e é predominante em quase toda a região do Ártico. Bom, a população predominante são os povos autóctones, ou, em outras palavras, os esquimós, também conhecido como inuites. Os esquimós é a grande maioria, representando aí uma população de pouco mais de 50 mil. A grande maioria deles vive ao leste da Groenlândia e a outra metade em terras do Canadá e do Alasca. Sobrevivem basicamente da caça de ursos, baleias, focas e caribus. Também são conhecidos como povos comedores de focas. No norte da Escandinávia, na Finlândia, na Noruega, vivem os povos conhecidos como os lapões. Os povos que ficam na região da planície da Sibéria, região bastante congelada, muito parecido com os nossos indígenas, são chamados de samoeidos. Durante muito tempo, os esquimós, ou os povos inuites, dependeram da caça da foca para sobreviver. Eles usavam a sua carne para se alimentar, sua gordura para fazer óleo e também óleo combustível para as lamparinas, para os geradores e a sua pele para se vestir. Hoje eles estão mais integrados à economia regional. Praticam extrativismo mineral e vegetal, principalmente o extrativismo da madeira, ou vivem nas cidades e se dedicam ao comércio. A ocupação do Ártico tornou-se objetivo econômico e geopolítico a partir do século XVI, mas principalmente após o século XX. Nações como o Reino Unido, Holanda, Rússia tentaram alcançar mais rapidamente os mercados através do extremo norte,
Então, pelo Oceano Glacial Antártico, se poderia chegar a várias regiões do globo mais rapidamente, principalmente nos meses de verão, em que a banquisa ou estava mais fina ou não estava tão presente. Em 1958, o submarino nuclear Nautilus ultrapassou a latitude 90 graus norte. Mais tarde, outro submarino, o Westgate, emergiu nesse ponto por meio da fusão da calota polar com a emissão de jatos de vapor superaquecidos. Podem observar então a partir desses dois textos, né, que o objetivo também passa a ser militar durante a Guerra Fria. Com o problema do aquecimento global, a redução do volume de gelo no Ártico, as rotas marítimas vêm aumentando bastante, bem como também a possibilidade de exploração mineral na região do Polo Norte. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Antártica. A Antártica é localizada na região glacial do Hemisfério Sul. Possui uma imensa banquisa, que varia aí de 13 a 19 milhões de quilômetros quadrados, né, e grandes blocos de gelo, os icebergs, que se deslocam pelo oceano. Foi o último continente a ser explorado. É considerado pela maioria dos estudiosos o sexto continente. Na imagem, nós podemos ver a Antártica. A banquisa chega a alcançar de 10 a 1000 metros de espessura. A temperatura média pode ser inferior a 40 graus negativos, tendo inclusive sendo registradas temperaturas próximas de 60 graus negativos durante o inverno. Durante o inverno, a sua massa polar pode chegar a 19 milhões de quilômetros quadrados. Durante o século XIX, foi descoberto grandes reservas de recursos minerais, como carvão, urânio, manganês, cobre, platina, prata e gás natural. Ainda em tempo, mesmo durante o período do verão, as temperaturas são negativas, ficando na casa de 2 a 5 graus negativos em média. Em 1955 foi assinado em Paris um tratado que defendia regras claras de ocupação da Antártica e que envolveu 12 países: os Estados Unidos, a União Soviética, Noruega, Nova Zelândia, Argentina, Austrália, África do Sul, Japão, Reino Unido, China, Chile e Bélgica. Posteriormente, mais 45 países aderiram, inclusive o Brasil. A maior riqueza da Antártica é a água. Cerca de 90% de toda a água doce do mundo está na forma de gelo no continente. Contudo, outras riquezas podem ser exploradas, como é a questão da pesca. O Tratado Antártico ele tem uma função fundamental, que é impedir a exploração do continente antártico para fins comerciais, como a exploração de recursos minerais, como gás natural, urânio, carvão e assim por diante. Haja vista que a Antártica é fundamental para a manutenção da temperatura no planeta. A Base Militar de Pesquisa, Comandante Ferraz, oriunda do Projeto Antártico, iniciou suas atividades no dia 6 de fevereiro de 1984. Em 2012, por causas desconhecidas, a base brasileira pegou fogo na Praça das Máquinas. Bom, pessoal, é isso aí. Foi uma pequena reflexão dos slides que foi trabalhado em sala de aula. Acrescentei mais algumas coisas que não estavam no material, né, e que espero que ajude vocês durante as provas. Fiquem com Deus e até a próxima.